Olá, queridos amigos, bem-vindos para mais uma reunião do Evangelho no Lar. Não esquecendo de colocar os aparelhos celulares em modo silencioso e trazer aquele recipiente com água que vai ser fluidificada para no final da reunião cada um possa beber, fazer seus pedidos. Quem quiser também pode colocar uma garrafinha maior e levar para o quarto para tomar de noite, no dia seguinte. Bom, hoje nós vamos ter o estudo do Evangelho segundo o Espiritismo, o capítulo 10, itens 1 a 4. Primeiro eu vou fazer uma mensagem, aquela leitura para poder harmonizar o ambiente enquanto todo mundo está chegando, se acomodando, esvaziando os pensamentos de preocupações e tarefas do cotidiano para poder então começar a concentração para a reunião. Aqui eu tenho o livrinho do Adeilson Salles chamado Pétalas. Indulgência. Indulgência é o amor absolvendo. A indulgência não ressalta o mal do semelhante, ao contrário, faz-se cega para não ferir. Diariamente, Deus se manifesta em bênçãos de indulgência para com as nossas falhas e equívocos. Não nos damos conta de que a toda hora a divindade manifesta-se indulgente para conosco. Na bênção da reencarnação, a indulgência é magnânima, pois na essência dessa lei natural, o Pai nos brinda com o esquecimento quando voltamos às lutas do mundo. Indulgência, pétala da flor do amor. Para iniciarmos então a reunião, começando com uma oração, vamos esvaziar nossos pensamentos e pensar em Deus, querido Pai, Deus de amor, que está junto de cada um de nós. Amado Jesus, nosso irmão e amigo maior, governador desse planeta, queridos guias espirituais que nos brindam com a presença no culto em nosso lar, queridos anjos da guarda, enfim, todas aquelas entidades que queiram estar conosco presente ou mesmo queiram estar aprendendo e escutando a nossa reunião, refletindo, que isso possa beneficiar a todos. Pai, estenda tua mão e tua providência divina sobre nossa casa, sobre nós, cada membro da família. Nos acolhe, nos dê forças para continuarmos o dia a dia, ainda nesse tempo de pandemia e bastante incerteza, que possamos entender o propósito de tudo isso, Pai, que jamais nos deixas ao desamparo. Acolhe-nos e a nossa casa com muito amor, proteção, saúde e paz. Graças a Deus. Abrindo aqui o Evangelho, no capítulo 10, que é o Bem-aventurados os que são misericordiosos. Nós vamos estudar os itens 1 a 4. Perdoai para que Deus vos perdoe. 1. Bem-aventurados os que são misericordiosos, porque eles próprios alcançarão misericórdia. Mateus capítulo 5, versículo 7. 2. Se perdoardes aos homens as faltas que cometem contra vós, vosso Pai Celeste também perdoará vossos pecados. Mas se não perdoardes aos homens quando vos ofendem, vosso Pai também não perdoará os vossos pecados. Mateus capítulo 6, versículos 14 e 15. 3. Se vosso irmão pecou contra vós, ide acertar a falta em particular entre vós e ele. Se ele vos ouvir, tereis ganho vosso irmão. Então Pedro, se aproximando, lhe disse: Senhor, quantas vezes perdoarei ao meu irmão quando pecar contra mim? Será até 7 vezes? Jesus lhe respondeu: Não vos digo que apenas 7 vezes, e sim 70 vezes 7 vezes. Mateus, capítulo 18,
versículos 15, 21 e 22. 4. A misericórdia é o complemento da doçura, porque aquele que não é misericordioso não será também dócil nem pacífico. Ela consiste no esquecimento e no perdão das ofensas. O ódio e o rancor revelam uma alma sem elevação e sem grandeza. O esquecimento das ofensas é próprio da alma elevada, que está acima do mal que lhe quiseram fazer. Uma é sempre ansiosa, de uma irritabilidade desconfiada e cheia de amargura. A outra é calma, cheia de mansidão e de caridade. Infeliz daquele que diz: nunca perdoarei. Este, se eu não for condenado pelos homens, certamente o será por Deus. Com que direito pedirá o perdão das suas próprias faltas se ele próprio não perdoa as dos outros? Quando diz para perdoarmos ao nosso irmão não 7 vezes, mas 70 vezes 7 vezes, Jesus nos ensina que a misericórdia não deve ter limites. Mas há 2 maneiras bem diferentes de perdoar. Uma é grandiosa e nobre, verdadeiramente generosa, sem pensar no que passou, que evita com delicadeza ferir o amor próprio e os sentimentos do agressor, ainda que este último tenha toda a culpa. A outra maneira é quando o ofendido ou aquele a que assim se julga impõe ao ofensor condições humilhantes e o faz sentir todo o peso de um perdão que irrita ao invés de acalmar. Se estende a mão não é com benevolência, sim com ostentação para se mostrar, a fim de poder dizer a todos: vede quanto eu sou generoso. Em tais condições é impossível que a reconciliação seja sincera de ambas as partes. Isto não é generosidade, é antes uma maneira de satisfação do orgulho. Em todas as contendas, aquele que se mostra mais pacificador, que demonstra maior tolerância, caridade e verdadeira grandeza da alma, conquistará sempre a simpatia das pessoas imparciais. Aqui então nós temos o perdão, um dos ensinamentos de Jesus, uma das ferramentas de nos levar à morada do Pai. Mas perdoar não é nada fácil. Nós estamos ainda numa fase evolutiva aqui na Terra em que é muito difícil e a gente ter essa facilidade em perdoar e não guardar nenhum rancor e não nos magoarmos. E nós vemos aqui essa prédica de Jesus quando ele diz que se a gente não perdoa, o Pai também não nos perdoará. O próprio Pão Nosso, a oração que Jesus nos ensinou, falou, né? Perdoai as nossas ofensas para que nós perdoemos a quem nos tem ofendido. Então a gente perdoa e a gente vai ser perdoado, né? Mas como perdoar? O que a gente pode fazer para ser mais fácil essa atitude, né? Essa indulgência, como a gente leu também no primeiro, na mensagem de abertura, que também eu escolhi de propósito falando sobre isso, né? Que a indulgência, a pessoa, mesmo sabendo que o agressor está errado, ela é discreta para não ferir quem agride, né? Que é o que a gente viu aqui no Evangelho falando, que existe aquela maneira de perdoar generosa, né? Que a gente não fica irritando o ofensor, dizendo que perdoa. É um perdão discreto e completamente desinteressado, realmente de alma, né? Mas como que a gente pode fazer isso? Porque tem um livro aqui, que é o Renovando Atitudes, ele foi recomendado para falar do tópico de hoje. Ele é do Francisco do Espírito Santo Neto e pelo Espírito de Hamed. Ele fala sobre aprendendo a perdoar, fazendo uma interpretação desse capítulo 10, né? E tem 2 aqui. E aí ele fala que o conceito de perdão para muitos, as pessoas acham que perdoar é você ficar apático e passivo,
quando a ideia não é essa, não é apatia, não é passividade, permissividade para que os outros abusem de nós, nos magoem, façam coisas ruins e a gente deixa para lá. Não é, a ideia é ser pacífico e manso, mas numa atitude de perdão que a gente consegue sublimar isso tudo. Mas como? Aí eles falam que o principal é a gente se distanciar do ofensor e se distanciar da situação ofensiva, daquela discussão, aquilo que nos magoou, o que foi dito, porque quando a gente está naquele momento envolto, né, com aquela energia ruim, com briga, com discussão, a nossa cabeça, a nossa mente, ela está desorganizada e ela não está em equilíbrio. Então ele fala, a gente tem que se distanciar e fazer aí uma reorganização mental. A mente recheada de ideias desconexas, fala o livro, dificulta o perdão. E somente desligando-nos da agressão ou do desrespeito ocorrido é que o pensamento sintoniza com as faixas de clareza e nitidez, num processo denominado renovação da atmosfera mental. É fator imprescindível ao separarmos-nos emocionalmente de acontecimentos e criaturas em desequilíbrio, a terapia da prece como forma de resgatar a harmonização de nosso halo mental. Método sempre eficaz, restaura-nos os sentimentos de paz e serenidade, propiciando-nos maior facilidade de harmonização interior. Então a gente se distancia, não pensa naquela situação, não pensa no ofensor, no que ele disse, não remoe aquilo e pede forças para a gente conseguir ter serenidade, entender. Às vezes a gente se coloca na posição do outro, se a gente na mesma posição, diante de determinada situação, se de repente a gente não faria a mesma coisa, enfim. E aí a gente tem aquela serenidade mental, aquele distanciamento, a gente pode também, pedindo pela prece, né, ajuda para conseguir a compreensão, a gente consegue vir a perdoar. E Jesus fala, não perdoe 7 vezes, mas 70 vezes 7 vezes, né? Por que isso? Porque ele entende que isso passa a ser um modo de vida. Você passa a ter um modo de serenidade, de plenitude, de mansuetude. Então, perdoar não é ser conivente, né, com as condutas. Ele, na verdade, ele é um modo de viver. Isso também está dito no livro Renovando Atitudes. Então, a ideia de Jesus é que a gente passe a praticar sempre esse distanciamento, não levar as coisas para o lado ofensivo e tentar olhar o próximo de uma maneira mais indulgente, pedir, orar para conseguir aquietar a mente e conseguir enxergar as coisas de uma forma mais tranquila, e a gente consegue perdoar. Qual é o benefício disso tudo? É claro que o perdão ele vai nos trazer saúde, porque toda aquela rancor ou ódio ou vingança que fica dentro de nós, a mágoa, tudo isso que remói é uma energia ruim, e aquilo contamina, né? Contamina nossos órgãos, nos deixa com dor de cabeça, nos deixa com estômago revirado, com azia, com gastrite, nossa pressão se eleva. Então, a atitude de perdoar sempre, além de ser um patamar evolutivo, um degrau que a gente sobe na esfera da evolução, porque a gente passa a ter mais caridade e amor ao próximo, quando a gente aprende a perdoar, a gente também está se beneficiando da nossa saúde. E aí tem outra passagem aqui do livro, que eu achei interessante, que eu marquei aqui, que fala o seguinte: ao soltar-nos vibracionalmente dos contextos complexos, ao nos desatarmos desses fluidos que nos amarram às crises, aos conflitos da existência, esses nossos problemas, podemos ter a grande chance de enxergar novas formas de resolver dificuldades, com uma visão mais generalizada das coisas e de encontrar cada vez mais instrumentos adequados para desenvolvermos a nobre tarefa de nos compreender e de compreender os outros. Então, a gente não deve se vincular àquilo que o outro diz, a gente não deve se alimentar
das emoções dos outros, das queixas dos outros. A gente tem que se desvincular desse tipo de relação, porque está sempre em desequilíbrio esse tipo de relação. Eles chamam isso de relações doentias de hipnoses magnéticas, alucinações íntimas, represálias, desforras e problemas que não podem se solucionar no momento. Todos esses tipos de desordem que podem vir em nossa direção, a gente deve se distanciar e não entrar na mesma vibração. Então, com isso tudo, são todos os mecanismos que a gente pode utilizar para não nos contaminarmos, né? Por uma coisa dita, uma agressão para cima de nós. E assim a gente pode manter essa mansuetude, esse equilíbrio e exercitar aos pouquinhos o perdão. Então, esse é o ensinamento do Evangelho, né, com complemento aqui do livro Renovando Atitudes, e fica aí uma reflexão para cada um de nós. E agora então nós caminhamos para o final da reunião desse culto evangélico, onde eu peço para que cada um fique numa posição bem confortável, imaginando a figura de Jesus, de Maria, dos nossos guias ao nosso lado, e que nós possamos então, numa respiração mais profunda e calma, tranquila, possamos agradecer a Deus por tudo aquilo que recebemos, até mesmo pelas dificuldades que são aprendizados, que nós possamos pedir forças para enfrentá-los. Todos os tipos de vicissitudes, problemas que estamos enfrentando, ansiedade, depressão, algum tipo de doença, ou brigas, desavenças, problemas de trabalho. Levamos isso a Deus, a Jesus, pedindo também que Nossa Mãe Santíssima nos ampare e que nós possamos, ao dormir, elevar nosso pensamento a Deus e pedindo a companhia dos nossos anjos benfeitores para que possamos no sono estar sempre em boas companhias, e porque quando dormimos o nosso espírito ele fica mais liberto durante o sono e aí ele passeia, que os nossos passeios possam ser proveitosos, possam ser de trabalho, possam ser de encontros edificantes, possam ser de estudos, e que a gente possa sempre ter equilíbrio, pedindo então a proteção para os nossos lares, nossas famílias. E aqui em especial eu peço a todos os entes de luz uma atenção a todas as vítimas de Petrópolis, tantos desencarnes de uma forma tão traumática e assustadora, com soterramento. Muitos espíritos ainda estão atordoados, que possam chegar às vibrações de paz e de conforto e alívio a cada um daqueles necessitados, que possam estar sendo atendidos segundo a providência divina, que nada deixa faltar. Amparai, Pai, todas as famílias que perderam seus entes e todos aqueles que partiram, que possam ter fé e entendimento de que a vida maior continua na espiritualidade. Ampara-nos a cada um de nós, para que possamos ter uma semana com muita paz, com saúde, com muita luz, que assim seja. Obrigada por tudo. A Deus, a Jesus, a Maria e a todos os guias e espíritos, amigos e afins. Graças a Deus.